Saudações, Dux e Duquesas Tricolores, aqui quem fala é Duque Tricolor, para mais uma análise do Duque Tricolor, né? A história é um vídeo muito simples, né? O zoom do Fluminense, né? Que na história é o goleiro, né? Então, sente no sofá ou na poltrona, deixe na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. E bom, senhoras e senhores, só para quem não sabe, né? Eu tô de viagem ainda, tô quase acabando minha viagem, mas esse vídeo foi feito nesse dia aqui, ó. 5 e 9, tá bom? Então eu peço desculpas a todos esse tema que parece não ser tão novo ou tão inovador assim, mas eu tive que criar dessa maneira. Com isso, vamos falar sobre os últimos 5 goleiros que pegaram o camisa 1. Que é interessante, né? Todos esses goleiros, sinceramente mesmo, a gente sempre teve ótimos goleiros, né? E eu só fiquei feliz. Diferente de volante, que a gente teve algumas piadas, os centroavantes, que também a gente teve algumas piadas, o goleiro é o melhor de todos. Então vamos nessa. Primeiro eu vou falar sobre Ricardo Berna, que chegou no Fluminense um pouquinho antes de todo mundo, um pouquinho antes do Fluminense, do melhor do Fluminense acontecer, que foi aquele Fluminense de 2008. Mas o Ricardo Berna sempre foi participativo, ainda manteve contato com o Fluminense. Mas acima de tudo, Ricardo Berna foi um dos ótimos goleiros que nunca teve uma posição maior do que ele teve. Aliás, o Fluminense se vendia muito mal naquela época e se vende muito mal ainda hoje. Então a gente vê como que é a situação. Mas o Ricardo Berna, ele se manteve sempre na reserva, depois que outros goleiros melhores acabaram vindo. E sinceramente mesmo, quando ele esteve em campo, ajudou muito o Fluminense. Não tinha uma estrela justamente nele, mas quando ele precisava de um goleiro bom, Ricardo Berna teve muita participação e muito obrigado por tudo que você fez. Depois disso, a gente vai falar sobre o goleiro mais aleatório que existe, né? Um goleiro vindo de uma base de futsal, que é o Fernando Henrique. Fernando Henrique, para quem não sabe, para quem é mais novo, é o goleiro dos pés, não o goleiro das mãos. Porque diversas vezes ele agarrava, não como que agarra normalmente, né? Eu não sei como que você sabe, eu não sei como vocês acham como que é agarrar, mas normalmente qualquer chute, mesmo que vá um pouquinho pro lado ou um pouquinho pro outro lado, normalmente se agarra caindo no chão. Um goleiro de futsal, ele não cai no chão. Ele tenta botar o pé para impedir o gol acontecer. Porque se ele caísse no chão, ele ia se machucar. E muito desse cacoete, o Fernando Henrique pegou e acabou virando esse goleiro, que é um goleiro mais de futsal, improvisado no futebol de campo. Não é à toa que ele revolucionou bastante, né, essa questão de futebol. Diversas vezes ele zoava bastante. Até me lembro das zoações que todos os rivais falavam, né? Que, pô, o cara só sabe agarrar com o pé, o cara não sabe agarrar com a mão, não. E de fato ele tinha dificuldade sobre isso, ele não caía no chão. E quando ele caía no chão era porque realmente não tinha como não cair. Mas foi um ótimo goleiro, marcou minha geração por conta das finais da Libertadores e da Copa e da Sul-Americana, que a gente acabou perdendo ambas por LDU. Mas eu agradeço muito ao Fernando Henrique. Júlio César foi um cara que por muito tempo ficou no Fluminense, por muito tempo jogou muita bola, e por muito tempo a gente precisava de um goleiro confiável pós Fernando Henrique, que não era um goleiro tão confiável assim, mas que a gente precisava melhorar o ímpeto do time do Fluminense. E Júlio César veio e realmente acabou vingando no Fluminense, se tornando um dos melhores goleiros que o Fluminense já teve. Acabou parando no Grêmio, e de lá eu nunca mais vi em outro time. Ou não sei se ele também está ainda continuando no Grêmio. Mas foi um ótimo goleiro.
Um goleiro que também uma nota interessante dele é que ele tem o mesmo nome do melhor goleiro do Flamengo, que é o Júlio César. Então deu muito. Na minha cabeça deu muito problema por conta disso. Porque ainda era jovem, ainda tinha justamente alguns conceitos embaralhados, e aí meio que embaralhava isso. Eu olhava o Júlio César, goleiro do Fluminense, e pensava no Júlio César, goleiro do Flamengo, porque era mais conhecido. Antes de falar sobre os outros últimos três, que na minha concepção são os três melhores daqui, se inscreva no canal. Quer dizer, não é. Se inscreva no canal, faça o triplo Z que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo. Vídeos às 10, 12 e 20 horas. Pix na tela e vamos comentar mais. Diego Cavalieri, quando veio para o Fluminense, veio como um goleiro fracassado. Ninguém queria, né? Ele saiu do Liverpool e ninguém queria esse goleiro. O Fluminense foi lá e bancou esse goleiro no Fluminense. Acabou por si só gerando muito trabalho para a defesa de adversários. Até eu me lembro que o meu cunhado falava muito do Diego Cavalieri, que o Diego Cavalieri não tomava gol. E tem meus amigos também que falam assim, cara, esse cara é maravilhoso, esse cara é um dos melhores goleiros do mundo. Enquanto esteve no Fluminense, antes de sair por conta de um erro logístico do Fluminense, jogou muita bola. E era justamente um goleiro que pegava pênalti, era muito confiável e figurou por muito tempo como um dos melhores jogadores do elenco do Fluminense. Eu agradeço muito ele. A pena é que ele acabou indo pro rival Botafogo e no Botafogo não fez nada. Outro goleiro que não figurou entre os melhores, né, pra mim, que figurou entre os melhores é o Diego Cavalieri, o Fábio em primeiro, Diego Cavalieri em segundo e Fernando Henrique em terceiro. É o Marcos Felipe. Marcos Felipe, que veio com uma solução caseira, visto que o Fluminense não podia contratar tanta gente e que já tinha justamente como preparado o Marcos Felipe, que diversas vezes entrava nos jogos do Fluminense e era até um pouco menos contestável do que os outros. A gente não tinha tanto goleiro também bom disponível no mercado, então a solução foi justamente fazer essa situação caseira. É o primeiro goleiro, é o segundo goleiro, acho que é o segundo ou primeiro goleiro da lista aqui. Fernando Henrique é do Fluminense, então Marcos Felipe é o segundo ou terceiro goleiro dessa lista aqui, que veio da base de Xerém. Acabou sendo marcado por dois finais contra o Flamengo, onde que ele atuou bizonhamente mal. E com isso, o goleiro ficou contestado no Fluminense. E o Mário Bittencourt, observando isso, precisava de um goleiro mais confiável. E vendo que tinha o Fábio saindo do Cruzeiro, contratou o Fábio. E o fim da carreira do Marcos Felipe no Fluminense aconteceu. O Fábio, então assim, eu agradeço muito o que o Marcos Felipe fez, mas acho que tinha goleiros melhores. O Fábio entrou no Fluminense muito por conta daqueles problemas todos que o Cruzeiro vinha acontecendo. Chegou no Fluminense de forma até relâmpago, com a notícia do Gabriel Amaral, que afirmou categoricamente, eu tava voltando de viagem e o Gabriel Amaral tinha soltado a bomba que o Fábio entraria pro Fluminense. E acabou acontecendo. Fábio acabou se tornando um dos melhores goleiros do Fluminense. Na minha concepção, o melhor dentre toda essa lista aqui. E eu agradeço muito ao Cruzeiro. Muito obrigado, vocês foram muito trouxas. O Fábio é um dos melhores goleiros do Brasil. E sinceramente, eu falei na minha época que eu, quando vi as contratações de Felipe Melo e de Fábio, eu falei assim, cara, eu não acredito que o Fluminense está me formando um time dos sonhos, cara. E não é à toa que está ainda disputando a semifinal de uma Libertadores, muito por conta do Fábio.
Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo CQ Coach, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo. E todas as 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. Eita, deu alguma coisa. Saudações tricolores. Eu não sei o que aconteceu, mas aconteceu. Saudações tricolores.